nome é Eduardo da Silva. Somos casados há 17 para 18 anos. Temos 2 filhos, a Bárbara com 13 anos, o Pedro com 10. Perdemos um filho antes da Bárbara, um bebê, na gestação ainda. Fizemos o projeto em 2015 e desde lá estamos caminhando com a comunidade. Boa noite. Então, também, para a gente poder começar, gostaria que todos trouxeram a Bíblia. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João 14, versículo 16. Antes, eu gostaria de só ler para vocês o tema da NOC de hoje. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Isso é uma afirmação. E quem deu essa afirmação? Será que foi a Márcia Ronaldo? Será que foram os casais sênior? Será que foi o Adilson e a Silvana que estão montando e projetando? Quem foi que fez essa afirmação? Se nós formos pegar lá a Bíblia agora, aqui é Jesus quem fala. Qualquer coisa que me pedires em meu nome, eu vou farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro parábola, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Por enquanto é tudo. E por que é tão importante esse Espírito Santo? Qual é a grande diferença? Jesus fala num outro trecho que João batizou também com água. Vós sereis batizados pelo fogo. O fogo que é o quê? Que faz a vez conversar assim. E cantar assim! Né? Que faz esse Espírito Santo, que faz a gente ter iniciativas, que faz a gente ser um casal de Deus, que faz nós conseguirmos viver e conviver com as leis do Senhor. Se a gente fica muito tempo longe do Espírito Santo, a gente vai secando, vai atrofiando. O Espírito Santo é o que vem engraxando, né, Rodolfo? A gente está velho, mas na hora que o Espírito Santo está soltinho, moleque, é isso mesmo, porque o Espírito Santo está em nós, e isso é uma promessa do Senhor para a nossa vida. Eu vos darei o Espírito Santo. Vou ao Pai, vou pedir que Ele envie para vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz parte desde a criação, né? Ele esteve presente desde a criação. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis fala, o Espírito Santo pairava nas águas. E quando Deus criou o homem do barro, né, Deus soprou, né, um ruá, um sopro do Espírito para que aquele barro viesse à vida. Ali surgiu o homem. Então nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos mantermos vivos espiritualmente. E as situações do mundo, né, as situações que nós vivemos no dia a dia, têm nos sugados, né? Tem nos sugado. É preocupação com os filhos, é preocupação com o trabalho, situações financeiras, tantas outras situações que nós vivemos, né? E para que nós tenhamos essa força para vencermos, é necessário pedirmos diariamente a força do Espírito Santo.
em nós. Quando Deus criou o mundo, né, o homem vivia ali naquela intimidade com Deus, mas o pecado afastou o homem do Espírito Santo. E lá no Novo Testamento, a nova Eva, Nossa Senhora, Maria, escolhida por Deus, aconteceu ali uma nova criação. A promessa do Pai, do Messias, né, do Salvador. Então, quando o anjo chega e fala, ave cheia de graça, e aí o Espírito Santo descerá sobre ti e ficarás grávida. Então, é o novo projeto da criação de Deus. E aí vem Jesus, repleto do Espírito Santo, é Deus que se faz homem, cheio do Espírito Santo. Então, Jesus é a promessa do Antigo Testamento e o Espírito Santo é a promessa do Novo Testamento. E quando Jesus fala para os discípulos, é preciso que eu vá para que o Paráclito venha. E ele virá para quê? Para conduzir os seus passos. Naquele momento em que os discípulos, né, Jesus é morto, crucificado, e há todo aquele medo que bate no coração dos discípulos, porque o mestre já não estava mais com eles. E aí, quando Jesus ressuscita e ele volta e se apresenta a eles, e aí ele fala da promessa, que virá o Espírito Santo sobre vocês. Então vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos a partir do 5. É a passagem que o Eduardo mencionou. São Lucas escreveu, né, Atos dos Apóstolos. E aí ele relata ali no início, né, que ele escreveu no primeiro livro sobre as ações de Jesus, da vida de Jesus, e aí ele menciona, né, aquilo que Jesus dizia. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos eles e o interrogavam, Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele, não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Quem aqui tem dificuldade? A Deise perguntou, né? A Deise antecipou minha pergunta. Quantos de nós passamos por tantas dificuldades, né? E Jesus, quando ele disse isso, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E eu fiquei refletindo hoje sobre essa fala de Jesus. E aí fiquei refletindo sobre as ações dos apóstolos depois que Jesus foi, né? Depois que ele voltou para o Pai. Depois de Pentecoste, né? Eles estavam ali aguardando esse momento, essa promessa que Jesus disse que viria o Paráclito sobre eles e que eles teriam força para prosseguir, para evangelizar. E aí, quando acontece o Pentecoste na vida desses discípulos, o que eles fazem? Eles vão, né, com toda a ousadia, com toda a coragem, com todo o ânimo, mas vivendo da providência, não é? Eles saíam, iam distante, e eu refleti hoje e falava assim, Pedro foi casado. E Pedro saiu com sua esposa em missão. E ele não tinha uma casa certa para ele ficar. E quantos de nós, e hoje Jesus fala,
Quantas preocupações no seu coração, Silvia? Por que tem tanta preocupação no seu coração? E preocupações, muitas vezes, das coisas terrenas. Quantas preocupações há em nossos corações? E coisas vão passar. E as ações dos discípulos, ao sair em missão, ao pregar o Evangelho, ao anunciar a Boa Nova, quem deu essa força para que eles pudessem fazer isso? O Espírito Santo, que eles receberam em Pentecoste, que veio sobre eles, que os fortaleceu para que eles pudessem cumprir aquilo que era a missão, para aquilo que eles eram chamados. E quando Jesus falou, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, era a missão de Pedro. A edificação da igreja dependia das ações de Pedro, do sim de Pedro. Então, quando você prometeu no altar lá, Senhor, eu prometo, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Essa é a missão que Deus te chamou. Não é para ser o papa da igreja, mas é para ser esposo e esposa conforme o coração de Deus. Essa é a nossa missão como casais. A sermos pais cristãos, a testemunhar, porque Jesus fala, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria. E hoje eu lendo um texto sobre isso, dizia que Jerusalém representava o quê? Aquele lugar de aconchego, porque Jerusalém, quando as pessoas falam assim, não, uma viagem que eu quero fazer é para Jerusalém, que é aquele lugar que nos traz alegria, que nos traz amor, que nos traz Jesus. E aí ele repetia assim, Jerusalém para nós é o quê? É a nossa casa. Eu preciso ser testemunha dentro da minha casa, dentro do meu lar. Eu preciso amar o Eduardo acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, não. Além de todos os seus defeitos e imperfeições, como eu também tenho. Bastante. Eu preciso educar meus filhos com amor, que às vezes, dá vontade de pegar pelo pescoço. Mas eu preciso amar e educar. Eu preciso respeitar a fraqueza do outro, porque eu sei que eu também sou fraca, que eu também tenho os meus defeitos, que eu também sou difícil, muito mais que ele até. E aí quando diz, é Jerusalém, a nossa casa é a Jerusalém que nós temos que ser testemunhas. Na Judéia, ele dizia que a Judéia é o quê? É a lei. Então, nós temos que ser testemunhas de casais cristãos aonde nós estivermos. Seja na reunião de família, seja no churrasco com os amigos, aonde eu estiver. Seja no meu trabalho, eu estou com a aliança na mão, eu tenho que me comportar como uma mulher casada, aonde eu estiver. E na Samaria, porque os judeus não se entendiam muito bem com os samaritanos. E temos que ser testemunhas também, com a ação do Espírito Santo, claro. Até nesses momentos em que não são muito afetivos, Até aqueles que não são muito... entenderam, Aqueles que não nos querem muito bem. Eu queria falar mais que eu. Isso que a Silvia está dizendo é importante, porque nós, como cônjuges, principalmente nós homens, a santidade da nossa família, da minha família é minha. Eu sou o cabeça da minha casa. Eu pego o cajado, vamos aqui. Obrigação de proteção, obrigação de oração. Minha. Se eu percebo que a minha esposa está desviando do caminho, para cá. Se eu percebo que os nossos filhos
não estão de acordo com o que Jesus espera que eu faça? Opa, peraí, volta, vem para cá, vem para perto. Por quê? Nós somos chamados, como a Silvia disse muito bem, eu não sou chamado a ser papa, eu não sou chamado a ser padre, eu sou chamado a ser marido, a ser pai, a ser exemplo onde quer que a gente vá. Às vezes eu trabalho muito viajando, vou para Curitiba, vou para São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu sou casado. Ainda teve um dia que a gente foi viajar, e aí o rapaz que foi comigo, a esposa dele ligou para ele e falou assim: onde você está? Com quem que você está hoje? Não está atrás de rabo de saia não, né? Ele falou assim: esquece. Eu tô no ar. Esquece. E isso, mais do que qualquer coisa, é importante, porque as pessoas, é como se ele dissesse assim: eu reconheço ali um homem diferente. Nós somos chamados a ser esse homem diferente no mundo de hoje. Como a Silvia disse, temos dificuldade financeira, temos dificuldade enquanto casal, temos dificuldade na educação dos filhos, temos dificuldade profissional. Quem mais? Uma dificuldade aí que a gente tem esquecido de falar? Saúde. Tem dificuldade aí de vários modelos, vários itens. O Espírito Santo nos dará força. É o Espírito Santo. A partir do momento que a gente se coloca para caminhar, o Padre Léo costumava dizer que ele caminhando lá em Betânia, na mata, ele saía a cada 3 passos: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Por quê? Para ter proximidade. Porque a nossa alma, nós, enquanto pessoas, quanto mais a gente se distanciar de Deus, mais nós vamos ficando ressequidos. O mundo tem dado muita opção para te afastar de Deus? Bastante. Talvez você não esteja fazendo nada de errado, mas você tenha que trabalhar demais. Você está ficando tempo fora de casa. É uma dificuldade do tempo atual? Você está pecando por trabalhar? Não. Mas é uma dificuldade. Vem o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo. Eu não consigo sozinho, eu não posso. A Silvia ligou para mim na segunda-feira, eu estava lá em Curitiba. Aí ela comigo falou assim: a gente foi convidado para falar na morte sábado e tal. Eu falei: meu Deus, e agora, né? A gente vai ter que preparar. Eu tinha previsão de ir para São Paulo na quarta-feira, ia chegar em Londrina na terça-feira, carregar o caminhão, quarta-feira para São Paulo. E aí, conversamos, acabou atrasando a obra um dia lá, deu certo, o pessoal foi para São Paulo, voltei, conseguimos sentar tudo. Vem, Espírito Santo. Vem. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não consigo. Nós necessitamos desse Espírito Santo a todo momento. E a necessidade desse Espírito Santo, hoje eu buscava, eu senti, de buscar quais são os frutos do Espírito Santo. A Deise hoje aqui na frente foi a representação de muitos deles, né, Deise? Amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, quando as coisas complicarem para o nosso lado, nós devemos pedir os frutos do Espírito Santo, né? E essa semana foi bem difícil, assim, no sentido de eu sou muito ansiosa e nos preparar para estar aqui, para mim, é um sofrimento. Eu preciso me controlar, eu preciso da mansidão, eu preciso da paciência, da paz.
E por ser muito agitada, eu fico no 220. Né, Gi? A Gi está todo dia comigo lá, ela me vê o meu sofrimento e sofre comigo. E assim, eu estava até o momento que nós chegamos aqui, eu estava numa agitação dentro de mim. Eu falava, Senhor, eu não estou conseguindo saber para onde que essa pregação vai encaminhar. Eu ouvi. Aí vem a Deise e põe fogo. Se ela estava agitada. Não, mas aí, enquanto eles cantavam, e aí aquele no final da música, em ordem, falava o amor. A música do Salmo 90? Não, a do Espírito Santo que encerrava, vocês encerravam o teu amor. E aquilo gritava dentro de mim. Eu falava, Senhor, é isso que o Senhor quer que nós tenhamos hoje? O teu amor. E aí durante a semana, rezando, e o Senhor falava assim, eu não quero sacrifício, e sim a misericórdia. E marca lá no meu coração isso. Eu não quero sacrifício, e sim a misericórdia. Quando eu falava, Jesus, nós ouvimos sobre o Espírito Santo em muitos momentos de nossa vida. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram muitas pregações sobre o Espírito Santo, não é? Eu falava, Senhor, o que o Senhor tem hoje para nós? O que o Senhor quer? Qual é a ação do Espírito Santo no nosso coração hoje? Para essa noite? Para essa noite? O que o Senhor quer derramar no nosso coração? Qual que é o fruto do Espírito Santo que o Senhor quer derramar no nosso coração nessa noite? Aí quando eles cantaram, o teu amor, o teu amor. E eles repetiam. Eu falei, entendi, Senhor. Porque quando eu rezava, Jesus falava assim, que Ele queria derramar o Espírito Santo sobre nós nessa noite, porque o tema é esse, né? A inspiração no coração do Adilson e da Silvana foi esse. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Então não é assim, talvez descerá. Será que vai descer? Não. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Uma afirmação. Vocês têm isso? Que Ele descerá sobre o nosso coração nessa noite? Mas esse Espírito Santo que descerá sobre o nosso coração essa noite é para quê? Para que nós possamos, dentro da nossa casa, viver aquilo que Deus quer de nós. Que o que Jesus me dizia quando Ele falava assim, eu não quero sacrifício, sim a misericórdia dentro das casas. É dentro das casas que eu quero ver essa ação do Espírito Santo, esses frutos do Espírito Santo agindo. Porque dentro da nossa casa é o local de maior, às vezes por conta do trabalho você passa tempo muito longe, mas as pessoas com quem nós mais convivemos são as nossas famílias, né? É dentro da nossa casa. E as maiores dificuldades também. Eu posso ter uma dificuldade no trabalho, mas a dificuldade da minha casa, o ter que aceitar os defeitos do Eduardo é muito maior do que eu ter que aceitar uma pessoa que eu vejo de vez em quando, ou que eu vejo no trabalho, mas às vezes é um distanciamento maior, porque cada um vai para a sua casa e pronto, acabou. Né? E aí o que o Senhor me dizia era isso. Não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. E aí quando eles cantaram, o teu amor, o teu amor. Então eu sentia, Jesus confirmava no meu coração ali que hoje Ele quer derramar o Espírito Santo no nosso coração, derramar de forma abundante, e quando nós rezávamos ali um pouquinho antes da oração, antes da nós começar, o Adilson tinha a visão do céu se abrindo e jorrava o Espírito Santo sobre nós. E os anjos estavam presentes. E os anjos já estão aqui se acampando. Então nós vamos pedir esse Espírito Santo. Nós vamos clamar esse Espírito Santo. Por quê? As ações do Espírito Santo geram em nós aquilo que é desejo do coração de Deus. Quando eu faço algo que desagrada o coração de Deus, é porque eu não estou me deixando ser conduzida e guiada pelo Espírito Santo. A minha inquietação ali até o momento de chegar aqui é porque eu não estava me permitindo ser usada pelo Espírito Santo. Receber a graça do Espírito Santo, que é a paz, a mansidão, a confiança. As nossas preocupações exageradas
é porque nós não nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Então, nós já conhecemos o Espírito Santo, nós já sabemos quem é o Espírito Santo, nós já ouvimos muito falar desse Espírito Santo. Então, nós vamos rezar e pedir essa graça. Pedro, quando ele pregava, em uma das suas pregações, havia uma multidão de pessoas. E aí ele falava sobre Jesus, falava sobre o Espírito Santo. E as pessoas perguntaram, o que nós precisamos fazer para receber esse Espírito Santo? E ele dizia, arrependei-vos dos seus pecados. Jesus, quando ele dizia para os discípulos que o Espírito Santo viria para abrir os olhos da humanidade sobre o pecado. Então, se há em nosso coração, se há em nosso ser algo que nos impede de acolher, de receber esse Espírito Santo, nós precisamos nos arrepender. Se tem algo que tem me incomodado, tirado a minha paz, eu preciso fazer um exame de consciência, pedir perdão para Deus, para que isso não seja impedimento da ação do Espírito Santo no meu coração. Que nessa noite, e eu creio nisso, em uma das aparições de Nossa Senhora, diz que no final dos tempos nós teremos a iluminação da consciência. Que é o que? Nós teremos ciência daquilo que nós fizemos de certo e de errado. E muitas pessoas não se arrependerão. Sabe aquela coisa de você pecar, saber que é pecado e não ter força para fazer o diferente, fazer o certo. Nessa iluminação de consciência, nós teremos a oportunidade. Ela diz que vai ser um segundo Pentecostes, com a mesma intensidade que os discípulos e ela tiveram lá com Jesus. Eu fico pensando nisso, do quão forte deve ser, a ponto de Deus, de Pedro caminhar, e pela sombra de Pedro as pessoas fossem curadas. E não sou eu que estou dizendo isso. Lá em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus fala: em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai, e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vou farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é promessa de Deus. E como que a gente faz? É isso que a gente está conversando, nós estamos partilhando, porque nada mais do que essa nossa conversa, é uma partilha, né? É trocar experiência. Talvez hoje nós estamos aqui, amanhã nós estaremos aí, com vocês aqui, e graças a Deus que é assim, graças a Deus, que daqui 50 anos a comunidade Sabitopia seja conhecida fora do Brasil. Lá em 2000 começou um movimento que cuida da família. Lá no Brasil começou. Você faz parte disso. Vocês fazem, nós fazemos. A gente tem que assumir isso. Esse resgate da família não é para amanhã. O demônio tem batido forte demais nas famílias. Nós precisamos levantar uma bandeira. Somos diferentes. Somos guiados pelo Espírito Santo. Somos de Jesus. Somos família de verdade. Não essas várias ideologias de família, família, sei lá.
temos tanta coisa. Não. Nós somos famílias constituídas pelo sacramento do matrimônio. Fazemos parte. Jesus faz parte da nossa família. Ele é um integrante. Todos os dias, quando nós vamos trabalhar, nós temos a oportunidade de irmos juntos. Nós rezamos uma dezena, convidamos o Espírito Santo. Jesus, fica conosco, Senhor, em tudo aquilo que nós vamos fazer, no trabalho, na escola, no meu pensamento. Fica comigo, Jesus. E por que é importante a gente pedir isso? Vou dar um testemunho para vocês da minha família. A minha família é uma família matriarcal. Meu avô faleceu, ele se separou da minha avó, faleceu em 85. A minha avó cuidou dos filhos, todos sozinhos. Meu pai, com 5, 6 anos, ele ia para a feira para poder ajudar a trabalhar e trazer sustento. A minha família foi criada assim, a avó, pulso firme, italianona. E em 2000 ela morreu e a minha família fez assim, ó, cada um para um lado. Não teve briga, não teve discussão. Só que o elo quebrou. Aí em 2006, o tio que era mais, vamos juntar, vamos fazer, sofreu um acidente de trabalho e morreu. Essa semana, uma prima, a filha desse tio que morreu, assim, fez um grupo no WhatsApp. Não, vamos fazer o almoço, vamos fazer o almoço, vamos fazer o almoço, vamos fazer o almoço. Então lá em Curitiba eu falei, meu, que semana doida, né? Quanta coisa acontecendo. E aí a gente conversando, e aí os meus primos falando assim, porque tinha um primo, o sobrinho preferido, tinha não sei o quê. E a gente foi lembrando de tantas coisas. E aquilo aqueceu no coração, por mais que a gente estivesse distante. Eu gostaria de convidar vocês nessa noite a ficarem de pé, para que a gente possa também rezar. Eu não sei qual que é a distância que vocês tiveram do Espírito Santo. Talvez alguns aqui são do projeto e começaram novamente a caminhar, talvez tenham um pouco mais de caminhada, talvez você esteja aqui e faz muito tempo que você não participa. Ou participa, mas você sabe aquela chama do Espírito Santo que fica no teu coração? Ela está numa brasinha pequenininha. Bota a mão no seu coração, fala, Jesus, Tu sabes o quanto tempo, Senhor, eu tenho estado distante de você, distante do seu Espírito Santo, Jesus. Tu sabes de tudo, Jesus, sabes de tudo. Eu convido que o teu Espírito Santo venha queimar o meu coração novamente, Jesus. Não só porque eu quero nessa noite, Jesus, mas porque eu preciso. Eu necessito, Jesus.